Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão aí em casa? Firmes e fortes? Voltando aqui, né, para nossa saga do inquérito policial, ainda, né, finalizando quase o inquérito policial. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre as diligências, como elas são realizadas, sobre indiciamento. Estamos agora, meus queridos, dentro do inquérito policial propriamente dito. Aquilo que eventualmente o delegado ele vai ou não poder fazer durante as investigações policiais. Não se engane que, embora muito fácil, isso cai muito em prova o tempo inteiro. Por quê? Porque, na verdade, os dispositivos que estão vinculados, né, a essa parte do inquérito policial, eles possuem uma incidência de cobrança muito grande, porque os artigos e os incisos são muito extensos e demandam uma memorização do candidato. Então, é um pouco dificultoso, né, memorizar todas as variáveis das diligências, como elas podem ou não acontecer, sobre o indiciamento, enfim. Nós vamos ver no curso da aula de hoje que, embora seja aparentemente fácil, dentro do tema inquérito policial, é, sem dúvida nenhuma, uma das partes que mais são cobradas em provas, especialmente, meus queridos, para aqueles que se preparam para as carreiras policiais. Então, veja, instaurado o competente inquérito policial, o respectivo inquérito policial, seja, né, mediante portaria, seja mediante lavratura do auto de prisão em flagrante, seja mediante requisição do Ministério Público, seja mediante requerimento do ofendido ou do seu representante legal, né? Nós temos agora que adotar no corpo, né, da peça de instauração desse inquérito, uma dessas, as diligências, que muitas vezes são descritas já, né, no momento em que se é instaurado o inquérito. Tirando o caso do auto de prisão em flagrante, em que a peça inaugural vai ser o APF, acompanhadas das oitivas dos condutores da pessoa presa, bem como depois do ofendido e do interrogatório, nós temos, sim, dentro das outras formas de instauração, portaria, por exemplo, as diligências ali preliminares que deverão ser realizadas pela equipe de investigação vinculada a determinada delegacia de polícia. Então, vejam vocês que a previsão das diligências investigatórias estão lá ao longo dos artigos 6º e 7º do Código de Processo Penal. Então, acompanhem comigo, porque eu tenho certeza que vocês estão com o código aí em casa acompanhando. Então, olha lá. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, tá? Olha lá, dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Ou seja, o delegado de polícia ele vai tentar preservar o local do crime até que, né, os peritos eles cheguem para realizar os exames vinculados. Então, veja que essa diligência ela é muito adotada naqueles crimes que deixam vestígios. Então, exemplo, furto mediante arrombamento. Então, arrombamento da porta, arrombamento de qualquer obstáculo que seja vinculado ali ao contexto criminoso. Então, no primeiro momento, vai se procurar o delegado de polícia isolar aquela área até que a equipe competente ela chegue ao local. Depois, também o delegado poderá, deverá apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Também poderá e deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Quais provas são essas, gente? Ora,
as provas que o delegado, né, entender são vinculadas àquilo que está sendo investigado. Então, veja que, mais uma vez, nós vemos aí a discricionariedade da autoridade policial durante a condução das diligências. Também poderá o delegado ouvir o ofendido, ouvir o indiciado, como observância no que for aplicável, do disposto no capítulo 3º do inciso 7º, devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Poderá proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acariações. Deverá determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a qualquer outras perícias, né? Qualquer crime que deixar vestígio, né? Poderão ser realizadas essas perícias. Temos também, o delegado deverá ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Esse processo datiloscópico, que nós dizemos, né, na linguagem policial, tocar o piano, ele é a exceção da exceção com a nova ordem constitucional vigente, né? Então, por todas as formas possíveis, num primeiro momento, o delegado de polícia ele vai tentar identificar aquela pessoa que está sendo investigada, tá? Apenas quando não puder ser de outra forma constatada a real identidade dessa pessoa, é que se poderá proceder a essa investigação datiloscópica, ok? Também deverá o delegado averiguar a vida pregressa do indiciado, sob ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Também deverá colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Pessoal, aqui eu tive até a cautela de colocar a data da inserção legislativa nesse artigo, tá? Porque é muito recente, do ano passado, então eu tenho certeza que, se forem cobradas, né, sobre diligências, sobre atitudes que o delegado deverá adotar no curso das investigações, com certeza esse inciso novo ele vai ser cobrado sim na sua prova. Então, aqueles que estão com o código desatualizado, né, vamos dar uma atualizada, pause aí, né, no vídeo de vocês, acrescentem essa informação, que ela será imprescindível para a sua aprovação, ok? Então, veja que essas são as diligências. Isso não é um rol taxativo, pessoal, ou seja, o delegado ele vai poder adotar outras diligências? Claro, né? Esse rol ele não esgota todas as formas pelas quais as diligências poderão ser realizadas, né? O delegado ele tem a discricionariedade de adaptar de acordo com a necessidade das investigações. Também nós temos lá no artigo 7º, olha lá, para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá, não é deverá, poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Essa reprodução simulada dos fatos é aquilo que nós chamamos de reconstituição, né? Então, veja que, se for o caso, o delegado poderá, né, não é obrigado, ele poderá realizar essa reconstituição. Ok? Vejo, inclusive, que com relação à reconstituição, ela geralmente é um meio de produção de prova, né? Aliás, é um meio de obtenção de informações que geralmente só dá certo se aquele que está investigado ele se dispõe a participar. Porque se ele não quer realizar, ele não é obrigado a reconstituir os fatos, tá? Então, é uma diligência que depende muito da colaboração daquele que está sendo investigado. Agora, veja, o que é preciso para que uma pessoa seja efetivamente investigada, que sobre ela paire indícios de autoria delitiva?
é necessário o indiciamento. Então, o delegado ele vai proferir um despacho indiciando a pessoa determinada. Então, veja, né, o indiciamento cuida da atribuição a alguém da provável autoria de determinada infração penal. Então, o juiz, não, me perdoe, o delegado, ele vai despachar dizendo que está indiciando, que nós chamamos de despacho de indiciamento. Veja, o que nós precisamos para indiciar alguém, professora? Primeiro, prova da materialidade delitiva. Veja que quando nós dizemos prova da materialidade delitiva, significa dizer que nós temos que constatar que, de fato, determinado crime ocorreu. Isso é prova. Veja que não é uma suspeita, não é assim, é possível que determinado crime tenha ocorrido. É necessário que se saiba que determinado crime ocorreu. Isso é prova da materialidade. Agora, por outro lado, com relação à autoria, para indiciar, bastam a probabilidade. Então, veja, enquanto nós trabalhamos com uma prova certa de ocorrência do crime, que nós nominamos de materialidade, com relação à autoria, bastam indícios, ou seja, probabilidade de que determinada pessoa seja a autora do crime. Então, para indiciar, vão parar suspeitas de que aquela pessoa efetivamente praticou determinada... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial, você aí que está assistindo esse vídeo no YouTube. Esse vídeo é um vídeo promocional, é um vídeo de divulgação do nosso trabalho, que nós aqui da La Concurso montamos um curso super competitivo para você, um curso que eu tenho certeza absoluta que se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, e principalmente você cumprir seu dever de casa, você cumprir o personal coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, eu tenho certeza que você ficará super competitivo. O nosso curso online é super competitivo para a GPEM 2019, 120 dias de prazo de acesso. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Toda aula acompanha um material PDF por apenas 10 parcelas de R$30, é isso mesmo, R$1 por dia você terá a chance aí de ser aprovado no concurso. Ó, papo reto, melhor custo-benefício do mercado. Meus amigos, minhas amigas, interessou? Clique aqui embaixo, tem um link, espero vocês. Tchau. Clique lá.